E aí galera, beleza? Sou o Henrique da Cripto Radar. Hoje, dia 20 de junho, vamos falar um pouquinho aqui de como fechou a semana, né? Segunda-feira a gente sempre fala do fechamento da semana anterior. Vamos dar uma olhadinha como fechou o Bitcoin, os mercados tradicionais, como fecharam na semana passada. E o que tem aí de acontecimentos, né, econômicos por virem e como isso pode impactar o valor do Bitcoin e das outras criptomoedas. Bitcoin agora, que está valendo 20.638 dólares, e o nosso índice de medo e ganância 9, em extremo medo. É como a gente sempre fala, né? Muito baixo, momento bom de ficar de olho no Bitcoin, de começar a comprar. Né? A gente nunca falou para dar all-in e começar a comprar devagarinho. Então ficar de olho aí que pode ser um bom negócio. Se você não nos segue ainda no canal do YouTube, aqui no nosso site tem o endereço para o YouTube, né? Entre lá, não deixe de dar seu like, de se inscrever no canal e ativar o sininho para sempre estar recebendo as notificações, os vídeos na hora que a gente posta. Então vamos lá, roda a vinheta. Então vamos lá. Começando aqui falando um pouquinho do que o mercado está apostando para a próxima reunião do Fed, dia 27 de julho. Então o mercado já está aqui quase que unanimidade no aumento de 0,75 pontos na próxima reunião do Fed. Ainda tem muito tempo, né? A gente está falando aqui dia 27 de julho, a gente está no dia 20 de junho ainda, então tem bastante tempo ainda para chegar na data e tudo pode mudar, né? A gente vê aqui ó, que um mês atrás, né, a maioria do mercado, dos analistas pesquisados aqui pela CME, estava dando um aumento menor, né? Aqui nessa época que era de meio ponto. Hoje, né, a maioria do pessoal falando em 0,75, né, que seria aqui, a gente está na taxa atual de 1,5 a 1,75, iria para 2,25, entre 2,25 e 2,50. Então, o mercado está precificado assim hoje. Né? A gente teve aí uma queda generalizada, né, dos mercados, uma queda muito impressionante do SP500, Dow Jones, Nasdaq na última semana, muito sangue no mercado. E para mim está precificado esse aumento de 0,75. Né? Eu acho que o aumento de 1, por enquanto, está fora da mesa. Eu acho que ninguém está falando disso, mas obviamente, se começarem a falar muito de aumento de 1, né, e isso aqui for piorando, vier para cá, né, esse 0,5% aqui começar a ganhar força, então pode ser que caia mais ainda. Então ficar de olho. Né? Essa semana, hoje, a gente tem feriado nos Estados Unidos, então é uma semana mais curta do ponto de vista do calendário econômico, a gente não tem tanta coisa assim de dados econômicos para sair. A gente vai ter nessa semana, na quarta e na quinta-feira, o pronunciamento do presidente do Fed, tradicional, né? Toda semana após divulgação da taxa de referência dos Estados Unidos, ele dá uma declaração no Congresso americano. Então vamos esperar aí ver o que ele vai falar, né? Se ele vai falar alguma coisa positiva. Eu acho que, como não tem tanta coisa importante para acontecer na semana, acho que o mercado vai ficar mais aguardando essa fala dele. Para a próxima semana, a gente vai ter, na quarta-feira que vem, na semana que vem, a divulgação do PIB dos Estados Unidos. Isso para mim vai ser do PIB revisado, né, do primeiro trimestre. Então a gente vai ter revisão nesse mês, no próximo mês, e em agosto sai o novo. Mas vamos ver como vai sair. Né? Se revisar para cima, a gente pode ter uma subida aí dos mercados globais. Acho que podemos ficar de olho nisso, caso seja revisto para cima o PIB. Né? Que não é padrão. Né? O padrão é vir como já veio, é vir acompanhando com ajustes muito pequenos. Né? Não vai vir uma coisa muito diferente. Então, eu acho que é o grande evento aí para as próximas 2 semanas, além da fala do
do presidente do Fed, o PIB revisado dos Estados Unidos aí para quarta-feira que vem, vai ser bem importante aí ficar de olho. Bom, a semana, como eu falei, fechou muito feia, né? Aqui mostrando aqui um candle muito forte aqui para baixo, né? Fazendo aqui, renovando o fundo, né? A gente vinha aqui com o fundo, né, lá no início do ano em 4.090, depois fizemos esse fundo aqui no semanal em 3.800 e essa semana passada renovamos o fundo no 3.600. Então, pode ser que seja um fundo? Pode, né? A gente já vinha aqui com essa divergência, formando novos fundos desde lá do começo do ano, né, desde fevereiro, e não estávamos renovando mínimas aqui no OBV. Né? O OBV aqui com fundos iguais, não fundos descendentes. E o RSI segurou também, né? Tivemos aqui, ó, tivemos esse fundo aqui no RSI, semelhante ao anterior. Então não renovamos a mínima aqui no RSI também. Então legal, vamos ver se confirma essa divergência no semanal, que é muito bom, né? Uma divergência bullish no semanal. Né? Precisamos aguardar aí as confirmações, obviamente, em tempos mais curtos do SP500, né? Para a gente ter a confirmação no semanal. Mas é legal que está tendo essa divergência bullish aqui no semanal. Vamos acompanhar, ver o que vai acontecer. Né? E legal também que a gente deu uma corrigida boa no SP500, chegamos quase a 0,38 de FIBO, desde o movimento lá do Covid Day, né, até a máxima histórica, uma correção bem legal aí de 0,38. Né? Vamos ver se é o fundo, né? E se a gente volta a subir agora. Né? Pelo menos um respiro, né, dessa queda que a gente teve na semana passada. Né? Talvez não ainda, uma reversão de tendência. A gente teve aqui na semana passada, ó, uma queda de 13% aqui no SP500. É muita coisa para o SP500. Continuo falando, como eu falei semana passada, acho exagerado, acho que é um movimento bem exagerado de venda. É claro, as coisas não estão boas, está tudo muito difícil, a inflação nos Estados Unidos é maior nos últimos 40 anos, tudo isso. Mas mesmo assim acredito que foi uma queda muito, muito, muito grande, né? Acho que ninguém estava esperando a queda desse tamanho. Então hoje a gente só tem os mercados lá nos Estados Unidos funcionando, os mercados à vista não estão funcionando. Então aqui parece que o SP500 futuro pode dar uma respirada, né? Pode estar querendo aqui, ó. Acho que não vai ter grandes volatilidades no dia de hoje. Então aqui no curto prazo, no 4 horas, né, a gente pode ter, como teve uma queda muito, muito forte, a gente tem gaps aqui, ó, abertos aqui para cima, né, a gente pode ter um movimentozinho aqui, né, de recuperação do SP500, seria bem saudável, né, afinal a gente teve uma queda muito, muito, muito forte e muito exagerada na minha visão, né, dos mercados globais. Para a gente falar em reversão de tendência, é claro que a gente vai ter que olhar tempos gráficos mais curtos, né, para que a tendência comece a virar os 5 minutos, 15 minutos, 1 hora, 4 horas, diário, semanal, e vai indo, né, ela vai acompanhando. Então, para a gente, sei lá, ter uma reversão de tendência aqui, a gente pode, né, esperar um pivô aqui para cima, né, que faça alguma coisa aqui, que ele use, né, a gente tem aqui bastante resistência aqui nesse OBV, né, alguma coisa aqui para cima, né, e faça esse pivôzinho aqui, né, podemos começar a acreditar na reversão de tendência do SP500, mas a situação econômica não é boa, né, tá tudo muito difícil ainda, mas acho que o mercado espera qualquer pequena boa notícia, né, vai ser a pegar para pelo menos uma respirada aqui no curto prazo. Eu acho que é bem possível que a gente possa sim ter uma recuperação. Não voltar à tendência de alta, né? Isso aí vai demorar um pouco ainda.
seria bom a gente acumular um pouquinho aí nessa região, que a gente, né, vai formar esse novos preços aqui, nessa região aqui entre 3.800, 3.840 até o fundo lá dos 3.650, né? Alguma coisa aqui, esperar essa acumulação aqui. Então, vamos ver como vai se comportar o SP500. O Bitcoin também fechou a semana feia, muito, muito feia, né? Desde o Covid até a máxima histórica, a gente está fazendo uma correção aqui gigante, né? A correção aqui foi praticamente no 0,5 de FIBO. Então, foi muito próxima, né, de 0,5 de FIBO. 0,5 de FIBO seria aqui no 16.353, né? 16.500, vai. E a gente chegou até foi no sábado, né? De sábado para domingo, a gente chegou até os 17.560. Então, praticamente corrigimos desse movimento gigante aqui do Bitcoin, né? Desde lá do Covid Day, quando bateu 3.800 até os 70 mil praticamente, né? Fizemos essa correção. Vamos ver se agora, né, a gente possa fazer um movimentozinho de recuperação ou dar continuidade na baixa, né, buscando níveis aqui de 11.000, 7.400, né? E mais uma vez não é o que parece, né, pelos volumes deixados aqui embaixo, né? Foram muito, muito grandes os volumes. Tá entre os maiores da história, né? A gente já tinha deixado um volume bem grande aqui nessa semana aqui do início de maio, né? E deixamos um volume maior ainda agora na semana anterior. Então, pode ser sim um volume de fundo, né? Claro que a gente só vai ter isso confirmado, né? O Bitcoin retomando aqui, ó, na hora que a gente rompe aqui, pelo menos, a gente romper essa LTB aqui no semanal, né? A gente rompe ela, testa e volta a subir, né? Obviamente, por enquanto, a tendência ainda é de baixa, né? Ficar de olho, ficar administrando aí o seu risco bem de perto. Se você for uma pessoa que vai comprar e segurar, está visando a longo prazo, eu acho que você vai estar comprando ótimos, em ótimos níveis agora, comprar Bitcoin a 21, a 19, 20. Eu acho que seriam ótimas compras aí se você está visando a longo prazo, porque a gente está aqui no momento importante de correção, né? A gente já veio corrigir aqui o 0,38 de FIBO no semanal, né? Praticamente no 0,5 de FIBO, né? Podemos ir mais no 0,68 de FIBO, lá nos 11.600. Então, eu sempre gosto de comprar nesses níveis de FIBO, né? Como a gente sempre tem falado. E me deixou muito satisfeito esse volume aqui da semana passada, apesar de ser uma semana bem ruim, né? Mas me deixou bem satisfeito o volume, né? Acho que agora a gente pode começar a ter uma acumulação aqui, nesses 20, entre 16 aí e 20. Tá? Aqui entre meio e 0,38 de FIBO, né? Ficar acumulando aqui, né? Para uma possível sim, reversão de tendência, né? Caso a gente consiga romper aqui essa LTA. O diário, né? Também a gente teve esse candle ontem aqui, que foi um candle, né, que pode dar uma esperança aqui para o resto da semana. Tá? O nosso OBV, nossa RCI deu uma resetada, a gente não tem nada, nenhuma divergência, tá bem feio, né? Por sinal, a gente veio aqui no RCI do diário, né? Na semana passada a gente bateu no nível sobrevendido, então muita gente que opera olhando os indicadores, né? É um momento que está sobrevendido, então é um momento de compra, né? Então é um momento que tá barato o Bitcoin. Claro que a gente não vai usar isso para definir as nossas compras ou não, mas isso aqui ajuda, né, a gente ter uma ideia de que pode sim estar barato o Bitcoin. Então, ficar de olho aqui,
Eu acho que você comprar Bitcoin nessa faixa de 20, 19, 17 mil dólares, eu acho que você está fazendo ótimas compras aí. Lembrando, não dê all-in, não compre tudo de uma vez, deixe sempre caixa aí para você, caso caia mais, você ter caixa para comprar mais. E sempre defina seus stops. Né? É importante sempre trabalhar com stop. Né? Claro, você vai operar um gráfico semanal, olhando mais para o longo prazo, você vai ter um stop. Quando você tem um alvo mais longo, você tem um stop mais longo também. Né? Você está olhando um gráfico mais curto, diário ou intraday de 4 horas, 1 hora, você vai deixar stops mais curtinhos, obviamente. Então, no momento aqui, a gente pode deixar um stop aqui no diário, aqui abaixo desse fundo, né? Um pouquinho abaixo aqui dele, né? E aguardar, né? Durante a semana aí, ver se a gente vem fazer algum pivô, alguma coisa aqui, né? Para não digo nem retomar o movimento de alta do Bitcoin, mas para a gente simplesmente ter um respiro, né? Porque a gente vem caindo aqui, ó, há quantas semanas? Né? A gente está caindo aqui há 12, 13 semanas sem parar. Então a gente uma hora vai ter que ter um respiro. Né? Vai ter, pelo menos aqui, a hora que o Bitcoin romper aqui essa linha de tendência de baixa aqui, né? A gente pode ter um respiro aqui, o Bitcoin, né? Voltar aqui para os 22.200, 23.900 ou 25.700 aqui nos níveis de Fibo, né? Até para ficar saudável, até continuar a tendência de baixa dele, se for o caso, né? Claro que a gente vai estar acompanhando aí o SP500 para isso, ou não, né? Hoje o Bitcoin está meio órfão, que o SP500, os mercados do lado dos Estados Unidos são fechados, só está sendo futuro, e quando está só o futuro não tem grandes volumes, então não vai ter grandes volatilidades. Então o Bitcoin está meio órfão hoje. Então a ideia é ficar de olho aí em pequenas oportunidades, né, de acumulação, observando a análise de sentimento, né, o que a gente vem feito ultimamente aí, quando tem grandes liquidações para um lado ou para o outro lado, hora de comprar, hora de vender. Ainda é tendência de baixa, tomar muito cuidado, definir seus stops e aguardar o Bitcoin ter um movimento de recuperação aí é importante, né, no diário principalmente. Aqui no intraday, no 4 horas, a gente tá aqui, né, querendo recuperar aqui uma tendência de alta no 4 horas, né? Ainda não tá legal, a gente vê que o movimento aqui, ó, tá sem força na RSI, o OBV então nem se fala, ó. O OBV já tá bem baixinho, já tem tempo, né? O ponto positivo que eu acho é que a gente não renovou as mínimas do OBV, né? Nem do RSI nesse intraday de 4 horas. Né? A gente já tinha feito fundos mais baixos, né? E fizemos nessa queda até o 17.600 lá que teve, e a gente fez fundos mais altos. Então, é o ponto positivo que eu enxergo, né? É uma divergência bullish, né? Mas lembrando que nos tempos mais longos estamos em tendência de baixa. Então, alguma operação que queira fazer, né, faça aqui, obviamente não sendo um investimento de longo prazo, né? Eu acho que é legal esperar aqui né, um rompimento aqui acho que aqui dos 21 e 300, até entre 21 e 300, acho que né, pode ser que o Bitcoin esteja rompendo aqui também no RSI, rompendo no OBV. Então, acho que fica mais seguro para fazer algum tipo de trade aqui no intraday do Bitcoin. A nossa dominância, né, como era de se esperar, corrigiu, né? A gente teve aquela puxada violenta, né, que saiu de 41 para os 48 de uma vez, né, sem ter um respiro. Teve essa acumulaçãozinha aqui, mas não teve nenhuma grande correção, né, e a gente está tendo a correção agora. Então, bateu lá no topo, né, a gente achava que o topo poderia ser aqui, não foi, né, o topo foi aqui, né, e veio corrigindo aqui os níveis de Fibo, né, como a gente tinha falado que existia essa probabilidade.
Então, podemos ter chegado aqui numa correção legal da dominância, né? A gente está aqui falando de FIBO 0,68, que eu gosto bastante, né? A gente acabou colocando algumas operaçõezinhas aqui, a gente veio comprando a dominância do BTC, um contrato futuro que tem na Binance, aqui nos níveis de FIBO, ele tem mais compra para sair aqui embaixo, tá? Olha só o tamanho desse suporte que tem aqui, né? Com o stop aqui no fundo do movimento, abaixo desse movimento. Então a gente pode estar esperando isso aqui nesse gráfico diário da dominância. Veio, faz o fundo, né? Forma o pivô, confirma o pivô após romper 48%. Acho que pode ser isso que vai acontecer com a dominância, né? Seria bem saudável, né? Se acontecesse isso aqui, seria um mercado bem racional, né? Se a gente tem o Bitcoin subindo mais do que as altcoins. A gente vai ter, nesse momento, as altcoins subindo bastante, né? Muito mais que o Bitcoin, né? Desde a semana passada, a gente observa que o Bitcoin ou caiu mais ou subiu menos que as altcoins, né? Tem muita altcoin aí que está pampando, está dando 10, 20, 30%, né, de retorno, aí deixa aquele volumão lá em cima e depois desaba. Então a gente está vendo bastante altcoins subindo legal aí nos últimos dias. Então significa, né, a dominância do Bitcoin é um reflexo disso. O nosso dólar real teve aquela pompada, né? Ele chegou lá nos 4,70 e só subiu, né, aqui no gráfico semanal. Então, vamos ver como vai se formar essa semana. Por enquanto, os gráficos semanais aqui estão esticados, estão legais, né? Rompemos agora a LTB que tinha, agora que eu digo semana passada, né, que foi rompida a LTB. Vamos ver se a gente vai fechar esses candles aqui em cima da LTB ou a gente começa a fechar candles abaixo da LTB. No diário, ele chegou muito perto daquele topinho que a gente fez lá no 5,21 no mês passado, nesse dia aqui, ó, no dia 12 do 5, que a gente chegou no 5,21, corrigiu, né? Isso aqui pode ser simplesmente, né, aquilo que a gente sempre fala do pivôzinho, né? Se romper aqui o 5,21, né, confirma o pivô, né? A gente vai ter aqui algumas resistências aqui, né, resistências aqui, do mesmo jeito que a gente vai ter esse suporte aqui no 5,05 para segurar o dólar. Como eu disse, como tem esse feriado nos Estados Unidos hoje, então a gente está meio que órfão, né, do mercado grande lá como os Estados Unidos para ditar aí o rumo das coisas. Então hoje vai ser bem tranquilo o mercado, na minha opinião, acho que não vamos ter grandes volatilidades. Então, ver aí se o dólar, né, fica aqui acima da média de 200 aqui no diário, entendeu? E começa uma acumulaçãozinha que seria legal para o dólar também, né? Eu acho que eu não gosto muito desses movimentos que cai de uma vez, depois sobe de uma vez, aí cai de uma vez, sem, tá vendo? Aqui ele até deu uma acumulada aqui, né? Ele deu uma acumulada aqui, mas aqui ele caiu de uma vez, né? E do mesmo jeito ele subiu de uma vez aqui. Eu não sou muito fã desses movimentos, eu gosto de movimentos que fiquem acumulando, que reforçam, né? Que as médias vão juntando e pode explodir para um lado ou para o outro com mais segurança. Aqui eu só deixei para a gente dar uma olhada aqui no petróleo, que é o grande vilão da inflação mundial, né? O petróleo nunca mais voltou para aqueles níveis lá de 137 dólares, né, que a gente bateu no início da guerra, lá em março, né? Voltou a fazer máxima, não superar aquela máxima, mas fazer novas máximas. Ó, a gente fez uma aqui no 122, na semana passada a gente chegou lá no 124, 125, mas sem volume, né? O OBV vem caindo desde então, né? Na verdade o OBV vem caindo desde aqui, ó,
de outubro do ano passado, né? O BV nunca mais conseguiu superar esse ponto. O RSI, né, fez a máxima lá no início da guerra, depois nunca mais conseguiu voltar, isso vai mostrando que o petróleo está sem força para subir. O que faz sentido, porque conforme o inverno europeu vai acabando, né, e vai esquentando, a gente já está praticamente no verão europeu, a necessidade de utilização de gás, principalmente da Rússia, que a Europa é totalmente dependente, vai diminuindo. Então, é natural que a procura por essa commodity diminua. E a gente tem também o fator China, que ainda está segurando, né, ainda está segurando a economia chinesa, o governo está segurando a economia chinesa pelos riscos, né? Eles ficaram fechados mais um mês lá agora, por causa do Covid. Então, ainda esperamos aí um crescimento menor na China, né, devido a essas medidas restritivas que aconteceram lá. E por fim, né, a nossa análise de sentimento, depois daquele dumpzão que a gente teve lá dos $17.000 do Bitcoin, o Bitcoin teve muita liquidação. Olha só, a gente teve aqui 120 milhões, mais 100 milhões aqui, mais 90 milhões aqui, muita liquidação, né? Tivemos muita venda no mercado, aqui ó, quase 600 milhões de venda no mercado. E isso aqui é legal, que a gente vê derrubando o nosso long short ratio, né? As sardinhas aqui com uma leve inclinação de venda. Então as sardinhas bateram aqui nesse topo, né? E vem vendendo o Bitcoin. Então isso mostra pra gente que o nosso long short ratio realmente, e com o open interest subindo, né, são sardinhas, né, com interesse de shortar o Bitcoin. Então a gente está com um long short ratio aqui na casa de 1, ou seja, um long para cada short. A gente chegou na semana passada a quase 3, né, 2,99. E agora caímos bastante. Então a probabilidade maior desse momento, né, sardinhas abrindo short. Tudo bem que o nosso long short ratio não está com aquela voracidade, não está subindo muito, né? Ela está meio que neutra aqui, ó. A gente bateu no dump lá para os 17 mil dólares do Bitcoin. Bateu 88 mil Bitcoins e já voltou para 95 mil Bitcoins, né? Chegou a 99 mil Bitcoins ontem pela manhã e, né, tá meio que neutro aqui, entre esse 88 e 99, tá batendo e voltando. A gente precisa que esse long short ratio aqui, que esse open interest suba, né, com esse long short ratio caindo aqui, né, e as sardinhas vendendo Bitcoin, para a gente ter uma confiança maior aqui que o Bitcoin possa ter um movimento de alta, né, para buscar essa liquidez que as sardinhas estão adicionando acima. Então, é ficar de olho, né? O nosso long short ratio melhorou bastante, o nosso análise de sentimento melhorou bastante. A gente precisa agora que o nosso open interest suba para a gente, enfim, para a gente ter segurança maior, né? Para entrar na operação aqui de long, né? No Bitcoin. Por enquanto, né? Quem conseguiu aproveitar aqui comprando nessas liquidações, né, comprando aqui nessas grandes vendas que a gente teve, né, e aproveitando aqui as grandes compras a mercado para vender, grandes liquidações de short para vender o que acumulou aqui embaixo, né, é o que a gente vem fazendo aí nos últimos meses e é o que eu acho que a gente vai continuar fazendo aí no Bitcoin até a gente ter, sei lá, num longo prazo aqui, né, um sentimento melhorando, um sentimento mais estável, né, ele está muito volátil aqui, de um dia ele está com
está com long short ratio 1, 2 dias depois está com long short ratio a 3, né? Então não me surpreende se esse long short ratio aqui voltar para 3 daqui a 2 dias, né? E aí o Bitcoin cai mais. Então é o que a gente sempre fala. Se você for acumular Bitcoin para um longo prazo, né? Acho que está bom o preço, né? O Bitcoin corrigiu bastante, corrigiu aí 70% da máxima histórica. Então, acho que você vai estar comprando muito bem o Bitcoin, não deu all-in, né? Vai fazendo compras parceladas aí, né? Para sempre ter caixa para comprar caso o Bitcoin caia mais, tá? E você que vai tradear, vai fazer um tradezinho curto, né? Sempre observe aqui, né? As liquidações que a gente tem, né? Grandes vendas a mercado, né, para fazer suas compras, onde todo mundo está vendendo, você compra, e onde todo mundo está comprando, né, você vende. Né? Aqui a gente teve aqui, ó, 400 milhões de compra a mercado, é quando você está vendendo para essa galera que está comprando. É isso aí. Espero que tenham curtido o vídeo. Esse é o nosso site, tá? Sempre estamos postando novidades, artigos legais lá no site, né? E ter nosso link lá para o YouTube para estar acompanhando os vídeos que a gente está postando. Se você não está inscrito, se inscreva, né? Deixe o seu like, ative o sininho lá para receber as notificações. Um abraço e bons negócios e boa semana a todos.